Olá pessoal, bom dia, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, aleluia. Seja mais uma vez bem-vindos nessa série que nós estamos falando sobre ser cristão, tomando como base a Bíblia Sagrada nas 7 cartas de Apocalipse, e ali também tirando 7 características importantes para nós que somos cristãos, que somos chamados para estar com o Senhor, servir ao Senhor. Então, graças a Deus, estamos numa série muito preciosa mesmo, graças a Deus, onde a gente espera aprender muitas coisas importantes com relação a esse nosso viver na presença do nosso Deus, com relação a essa nossa vida com o Senhor Jesus. E nós louvamos a Deus por mais uma vez estarmos reunidos, meio-dia, nesse momento tão precioso, e o programa sempre é segunda, quarta e sexta-feira, meio-dia, onde nós compartilhamos da palavra de Deus, deixamos versículos, e tenho certeza que será um tempo muito precioso, muito valioso, em nome de Jesus. Se você, às vezes, conseguir anotar, você anota, ou ouça com bastante atenção, que hoje o assunto será muito interessante. Eu acho até que você deveria mandar um aviãozinho, ou seja, convidar alguém para assistir, para ouvir, ou assistir, ou ouvir, porque hoje o assunto vai, me parece que, chamar muita atenção da gente com relação a essa característica que nós vamos estar mencionando no estudo de hoje, na palavra de hoje, ok? Bom, mas antes de nós entrarmos propriamente, entrarmos no estudo da palavra, eu quero te posicionar essa semana. Por causa do surgimento de alguns casos desse coronavírus, e nós estarmos assim vivendo um momento muito complicado, muito difícil, não por causa de leis e por causa de tudo isso, porque, a bem da verdade, irmãos, a bem da verdade, me perdoe a forma de colocar, de falar, de declarar, talvez às vezes possa até soar de uma forma fria, de uma forma assim, não com descaso, mas não é. Irmãos, nós temos que preparar por muita coisa que possa vir a acontecer no Brasil e no mundo, irmãos. Então, esse recolhimento dessa semana não é o fato da lei, disso ou daquilo, nada, isso não nos afeta, isso não vai parar a igreja. O que nós fizemos essa semana é ficarmos um pouco em casa devido ao aumento de casos entre nossa comunidade. Pessoas estão se tratando em casa, pessoas estão internadas, se recuperando. Então, por conta disso, nós ficamos 2 semanas distantes para nós darmos um tempo de recuperação do tratamento precoce paliativo. Nós temos diversas receitas, diversos meios que nós disponibilizamos nas redes sociais, de medicação que não não tem efeito colateral, enfim, você pode tomar, infelizmente, e felizmente, graças a Deus, então não há nada de perigoso. E nós colocamos uma lista de coisas que se deve fazer, como se diz, a profilaxia, São as medidas que se tomam, na clínica a gente, se fala dessa forma, que se tem para evitar o contágio, o espalhar, e pelo outro lado fortalecer o organismo. Então nós já disponibilizamos tudo isso aí para você estar tomando e se cuidar, porque é um tempo de se cuidar. Muitas pessoas vão, como a irmã Delisete, essa semana nós perdemos ela, infelizmente. Ela partiu para o Senhor, ela apareceu com Covid, foi internada, foi para o CTI e ali não voltou mais, está no céu, nos braços do Senhor. Então, nós devemos nos precaver. A medicina preventiva, foi falado tanto no ano de 2015 para cá, 2016 para cá, médicos receitando, dando ideias como fazer, o que tomar, para poder se evitar um
né, no sistema de saúde do país, como sempre existiu desde 2013, 2011, sempre há colapsos nos CTIs do nosso Brasil, sempre houve colapsos, só que agora esse colapso nós estamos falando que é do vírus. Por que nós não podemos tratar? Trate, irmãos. Cuide-se, por favor. Até me perdoe a minha maneira e minha forma de falar. Cuide-se, está certo, nós vamos para a glória. A nossa casa já foi preparada pelo Senhor, como diz em João capítulo 17, vou preparar-vos um lugar para onde que eu esteja, estejais vós também. O Senhor declarou isso. A gente tem uma morada no Senhor, graças a Deus, mas é bom porque aí a gente se cuida mais, tem condições de fazer a obra de Deus de uma forma melhor e tudo mais. Mas a igreja tem que se preparar, irmãos. Tem que se preparar, tem que se preparar. Infelizmente, a igreja, ela precisa, a humanidade, nós que somos cristãos, temos que nos preparar muito. Mas enfim, então essa semana nós estamos só live, entendeu? Hoje nós temos um trabalho com o departamento de intercessão. Você entra em contato com o nosso irmão Jaderson e ele vai te dar um link para você participar de um momento de intercessão via online por causa do horário do ônibus, né, que encerra tudo 8 horas da noite. Então na sexta-feira também a mesma coisa, nós teremos uma reunião presencial, aliás, uma reunião online na sexta, sábado, né, mocidade, e domingo, 4 horários presenciais, que nós já demos 10 dias para que esses sintomas, essas situações, eles passam, vem a cura, o livramento. Não estando bem, fique em casa. Eu estou com sinusite, por favor. Eu estou resfriado, misericórdia. Tome muito cuidado com esses sintomas precoces, que diz uma coisa e pode estar anunciando outra, manifestando outra. Então, vai ao médico, procure um sistema de saúde para você estar de uma forma rápida, se precavendo antes que chegue a ter um problema maior. Mas enfim, então, no domingo nós temos 4 horários. 8 horas da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde, 6h30 da noite, para poder atender você e sua família na ceia presencial e online. Se você não estiver se sentindo bem, pede alguém para poder pegar a ceia na igreja e levar para você participar. Glória a Deus, aleluia, tá bom? Maravilha! Eita benção, né? Então vamos lá. Bom, tá aí os avisos. No decorrer do mês a gente continua passando para os irmãos os nossos avisos, colocando você sintonizado, antenado, né, com aquilo que a igreja está realizando, ok? Maravilha! Glória a Deus, aleluia! Então vamos lá. Bom, estamos dentro de uma série que começou agora dia 1º de março, segunda-feira, falando ser cristão. O que é ser cristão? O que é estar, né? Estar nesse estado, né? O que é ser cristão? Cristão, como nós falamos, é lógico, de uma forma apenas para analisar, pensar. Será que cristão é a roupa, o modo de falar, conduzir, de se portar, de se fazer? Tudo isso tem uma conotação na vida cristã, né? Mas o que é ser cristão? Então nós falamos de missão, falamos do sofrer, né? Falamos dos nomes que fomos chamados, do propósito desse ser cristão e tudo mais. Então nós pegamos também agora, o livro de Apocalipse, pegamos as 7 cartas do livro de Apocalipse e nós não estamos analisando essas 7 cartas de uma forma escatológica, de uma forma teológica, mas tirando os princípios que estão ali de comportamento e de conduta para nos mostrar o que é ser cristão. E quais as qualidades desse cristão, quais as atitudes desse cristão, aonde ele é forte e aonde que ele precisa melhorar nessa análise da vida cristã, dentro dessa carta de Apocalipse, capítulo 1, 2, em diante ali nós vamos ver. Segunda-feira
nós falamos da carta de Éfeso, né? Falamos da carta de Éfeso, a igreja tradicional, que ela é muito bem montada. Eu tenho a palavra, eu tenho oração, eu tenho a minha dedicação, eu tenho tudo, mas ela precisa voltar ao primeiro amor. A tradicional é como se, por exemplo, se acostumasse com tudo, eu já sei fazer, é cumpridora do dever, e não é somente o que Deus deseja de nós, o cumprimento de deveres, mas Ele quer que nós o amamos, que nós tenhamos amor por Ele. E Ele faz essa orientação à igreja de Éfeso voltar a esse primeiro amor. Então é a característica do cristão tradicional, ele tem tudo ali certinho, bacaninha, glória a Deus, mas ele precisa voltar ao amor, o amor como o amor do início, né, da paixão, da entrega, do buscar, do se envolver, né, do se aplicar, do se dedicar às coisas de Deus e aos outros também, no evangelizar e no falar, no declarar o amor de Jesus para eles. Então, o Senhor faz um comentário bem produtivo desse ser cristão, vamos dizer assim, e ele encerra com uma observação, uma chamada de atenção. Vamos dizer assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. E ele fala: arrependa-se e volte ao primeiro amor. Volte a amar como antes você amou, como antes você se dedicou, como antes você se envolveu. Assim, o tradicional ele se blinda: não, eu não preciso me envolver nisso, já sofri demais, já passei por isso, deixa outros passarem. E essa visão do tradicional, não. Ele quer que nós estejamos ali frequentemente ardendo, que haja fogo no altar constantemente. Talvez você fale assim: Fernando, isso é muito difícil. Geralmente, estatisticamente é difícil, mas é necessário. Se eu tenho a visão estatística de difícil, eu tenho uma visão da necessidade que é constante, que tem que ser aplicada. Mas como é que eu faço? Eu tento. Aí que entra a graça e a misericórdia de Deus. Porque nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para que esse fogo esteja sempre no altar. Então nós falamos desse cristão tradicional. Depois nós também falamos, só para nós introduzirmos o estudo de hoje, a palavra de hoje, falamos da igreja de Esmirna, a igreja sofredora. Falamos do sofrer, da capacidade de superar esse sofrimento com a ajuda e o amparo do Espírito Santo, a capacidade de superar a dor, porque ela estava num lugar onde de dor, de tribulação, de opressão, né? Fala que estava carregada, né, de momentos ruins, de sofrimento, perseguição, mas ela fala assim, olha, que ela superou esse momento de problema por causa da força que ela buscava em Deus. Então fala do cristão sofredor, daquele que ora, até às vezes, me perdoe colocar aqui agora, aquele cristão que enfrenta uma dificuldade em casa por não ter todo mundo convertido, por não ter os filhos, o esposo, a esposa convertidos em casa, por estar trabalhando num ambiente pecaminoso, ou seja, que critica, que zomba, que fala mal do cristão. Eu sei como é que são esses ambientes. Então fala desse sofrimento, mas fala que esse sofrimento ele é sustentado pela graça e pelo poder e a misericórdia de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando Paulo questiona esse sofrimento, aliás, o seu sofrimento, o Senhor fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo, né? Se apegue à minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, conforme lá 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Essa é uma outra característica do cristão. Olha, essa igreja mostra como o cristão deve ter cuidado. O cristão, vamos dizer assim, ser cristão, ser cuidadoso. Olha, vai ser muito bacana essa informação que eu vou te passar agora. Essa palavra que eu vou te entregar, passar para você.
Quero que você esteja atento, que você esteja prestando muito atenção naquilo que nós vamos estar falando para você. Talvez você esteja nos seus afazeres. Não, pai, não. Por favor, não deixe o feijão queimar. Não deixe o esposo esperando o feijão. Não precisa correr. A criança para a escola agora que está muito difícil. Então, você não tem criança para a escola, mas você tem um esposo que está esperando o feijão, arroz. Não vai queimar esse negócio da misericórdia, né? Não vai destemperar a carne, não. Deixa a carne temperadinha, mas preste muita atenção. E quando a gente fala, com todo respeito aos irmãos que estão conosco, tem uma pessoa muito querida minha, o pastor Paulo, lá de Poços de Caldas, nos dando a honra de estar conosco nesse momento. E um grande abraço para eles, para os demais também, que não vai dar tempo de citar o nome, mas ele está longe, né? Ele está lá em Poços de Caldas, um grande amigo meu. Tenho muito respeito a ele, a família dele, a esposa dele, a sua filha. Glória a Deus, aleluia. Foi um grande amigo nosso, foi professor nosso no Instituto, eu louvo a Deus por isso. Mas preste muito bem atenção. As irmãs, não desmerecendo os homens, as irmãs têm uma capacidade violenta de ver, ouvir, falar e trabalhar. Então, por favor, eu quero que vocês coloquem em prática essa habilidade que nós não temos tanta, né? De ouvir, ver, falar e trabalhar. Então, vocês têm essa capacidade. Então, por favor, explore essa capacidade e não deixe nada queimar na cozinha, por favor, senão vai ficar muito complicado, entendeu? Gostaram da capacidade de ver, ouvir, falar e trabalhar? Só as mulheres têm essa capacidade. Mas, enfim, graças a Deus que Deus deu a elas essa capacidade para poder ajudar o homem, né? Por isso que o Senhor fala em Gênesis: vou te dar, vou fazer, vou criar uma ajudadora, né? Aquela que ajuda, aquela que acolhe, aquela que está aí, vendo, falando, ouvindo e trabalhando. Vamos lá. Então vamos lá. Então essa igreja, ela traz uma informação do ser cristão, dentro dessa série, ser cristão, daquele que está no meio de locais pecaminosos. Olha que coisa fantástica que nós vamos falar para você hoje. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa interessante que nós vamos passar para você. Então, ser cristão a gente queria, como a maioria das pessoas dizem, eu queria trabalhar na igreja, eu queria ficar na igreja o dia todo. Glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas o ser cristão também é estar em locais pecaminosos. Então, ser cristão é ser vigilante. Olha que interessante, ser cristão é ser uma pessoa vigilante, uma pessoa cautelosa, uma pessoa prudente. Olha o que diz o texto sagrado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13 ao 16. Sei onde habitas, o Senhor, nessa carta que João escreve, o Senhor dita essa carta para João e o Senhor começa a dizer assim: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negastes a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas ou nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com espada e com a minha boca, com a espada da minha boca, com a minha palavra, a espada da minha boca, com a minha fala, com o meu decreto, com o meu dito, com o meu anunciar, com o meu desejar, com o meu projetar.
Então é o que vai sair da boca de Deus, o decreto de Deus, a fala de Deus, que vai jogar por terra todos esses que estão envolvidos com as doutrinas de Balaão e com as doutrinas dos nicolaítas ou nicolaítas. Aí que vem o negócio. Como nós somos curiosos, nós somos investigadores, pesquisadores, me desculpe, me perdoe, não queremos colocar luz em cima de ninguém, ou muito mais para nós, porque ao Senhor toda a honra e glória, mas somos pesquisadores, estudamos para fazer essas coisas. Então vamos lá, esse tipo de cristão é o que se encontra em um lugar com grande grau de pecado, pecaminosidade, trono de Satanás, né? Porém, apesar de se achar neste lugar, ele luta e não deixa a fé em Cristo. Olha que coisa fantástica. Apesar dele estar vivendo nesse ambiente pecaminoso, nesse ambiente onde é o trono de Satanás, ou seja, depois eu vou passar para você o que quer dizer trono de Satanás, por que o trono de Satanás, onde estava na cidade de Pérgamos esse trono, onde estava localizado esse trono que o Senhor fala para João, João escreve essa carta a essa cidade. Então, porém, apesar deles estarem ali no trono de Satanás, num ambiente pecaminoso, um ambiente pesado moralmente, pesado sexualmente, pesado por muitas coisas, eles lutaram e não deixaram, não abandonaram a fé em Cristo Jesus, como alguns fizeram. Porém, na vida desses cristãos, existem algumas coisas que desagradaram a Deus, e a carta começa a citar esses desagrados. Primeiro, nicolaítas ou nicolaítas. Meu Deus do céu. Olha o que olha, preste, eu estou muito encantado, viu? Estou muito assim, vamos dizer assim, eufórico, não sei se seria, mas assim, porque vem muita coisa na nossa cabeça, muitas situações que brotam na nossa cabeça, muitas situações que surgem diante dos nossos olhos durante esses anos de cristãos, de crente que nós vamos fazer, graças a Deus, para a glória e honra de Jesus Cristo, apesar de tanta luta, falha, tanta coisa que aconteceu, nós vamos fazer 34 anos de crente agora, dia 19 de julho, dia 19 de julho de 1987, eu estava passando pelas águas, faz 34 anos, eu espero completar 40 anos, 50 anos, até Jesus arrebatar a sua igreja. Eu glorifico a Deus por isso, a Ele toda a honra e toda a glória. Mas, olha só, vamos lá. Então, fique muito atento, que algumas informações eu vou passar para você. A palavra nicolaítas ou nicolaítas se divide em duas partes. Nico, que no grego significa conquistar. Laita quer dizer no grego pessoas ou povos. Então, escute, era uma doutrina criada por Nicolau. Depois, mais para frente eu vou te falar quem foi Nicolau. Tomara que você esteja sentado para as pernas não estremecerem, para você não bambear e ter uma vertigem aí. É lógico que eu estou falando de uma forma brincadeira, estou brincando, né? Mas para poder te mostrar como é que o negócio é interessante. Então, os nicolaítas, eles foi uma seita criada por Nicolau. Eu vou chegar a falar quem era Nicolau, o que ele propôs, o que ele fez na igreja primitiva, na igreja do Senhor Jesus. Olha, você vai ver quem ele era. Então, no grego, essa palavra nicolaítas ou nicolaítas é dividida em duas partes. Primeira parte, Nico, que quer dizer conquistador, aquele que conquista, que domina, aquele que exerce uma força dominadora em cima. Laita, a segunda palavra, completando Nicolaitas, laitas, povo ou pessoas. Daí a palavra significa conquistar,
pessoas ou conquistador de pessoas. Então essa doutrina que o Satanás trouxe ao coração de Nicolau, este homem, por isso que vem a palavra Nicolaitas, por causa do fundador Nicolau. Então, essa palavra significa que foi uma doutrina, um ensinamento para conquistar as pessoas, dominar as pessoas, exercer um domínio sobre a vontade e as ações dessas pessoas. Então, Nicolaitas ou Nicolaitas é o nome dado aos seguidores desse camarada Nicolau, esse rapaz que criou essa seita, que criou essa heresia. O nome por si significa, o nome por si significado quer dizer vitorioso sobre as pessoas. Ou seja, ele exercia um poder grande sobre as pessoas, desviavam as pessoas e exerciam um domínio sobre as pessoas. Nosso Deus Todo-Poderoso. Olha quanta coisa apareceu aqui na minha frente. Olha quanta coisa apareceu aqui na minha frente. O sangue de Jesus tem poder. Por isso que quando uma pessoa se envolve com uma seita, você fica doido. Você fala assim, pastor, não estou entendendo mais. A pessoa fazia isso, a pessoa falava isso, a pessoa era isso. Agora acabou, pastor. Por quê? Como aqui essa seita, né, vamos dizer assim, mas a gente pode pegar a raiz dessa situação e colocar também nas outras. As outras ficam cegas. Por quê? Há um conquistador, há um dominador sobre a alma e a mente delas, controlando suas vontades, suas ações e a forma de pensar e ver tudo. Então, era um estado vitorioso sobre as pessoas, ou seja, a seita, aquela heresia, aquele ensinamento, era a minha vitória sobre as pessoas, era a vitória daquela seita sobre as pessoas. Então, que teria recebido ao nascer, ou seja, era algo que acontecia, algo que vinha sobre eles para poder dominar a vida deles. Então, como nós falamos, Nicolaitas, ou vem da palavra Nico, de conquistar, e vem a laitas, povo, povos, massa, plebe, grupo de pessoas. Ou seja, um outro significado, aquele que não tem conhecimento profundo em determinada área. O nome significa conquistando os leigos, uma outra raiz do grego, quer dizer Nicolaitas, conquistador dos leigos. Olha! Meu Deus! Não é de nós ficarmos atentos e termos a atenção voltada. Uma outra raiz do seu significado quer dizer a conquistador dos leigos. Por isso que a palavra de Deus nos chama a conhecer o Evangelho. Olha, ontem nós estivemos na Escola de Sabedoria falando sobre um título do estudo, a fragilidade do homem e o poder do Senhor Jesus, fragilidade do homem e a soberania de Deus, retratando o livro de Jó. Eu vou fazer um comentário que você espalhe por aí, provavelmente alguém vai ouvir alguma coisa, mas tinha muito poucas pessoas, viu, querendo aprender alguma coisa da Bíblia Sagrada, e principalmente ontem, é lógico, o irmão Márcio, o irmão Fábio vai tratar desse assunto. Ontem nós começamos a falar sobre a pessoa de Satanás, os seus ardis, as suas ações, os seus planos, os seus desejos, que é retratado de uma forma muito clara no livro de Jó, principalmente quando se refere a afligir o homem. Mas tinha muito poucas pessoas assistindo. Por isso que nós vamos agora em abril, estamos nos organizando, nos preparando, procurando ver se passa esse momento chato que nós estamos vivendo. Deus me perdoe falar isso, não desmerecendo ninguém nem a doença de ninguém, mas para nós organizarmos o departamento de estudo para você aprender o Evangelho. Porque Nicolaitas quer dizer conquistador dos leigos, aquele que não sabe nada, aquele que não quer conhecer nada, aquele que às vezes acha que conhece, mas não conhece. Por isso que a palavra de Deus fala, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sigamos, em Oséias fala isso, capítulo 6, me parece o versículo 4 ou 4, 6,
Fala, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu conheci? Não, já estou bem, glória. Não. Eu conheço e preciso continuar conhecendo. Eu sei, eu preciso continuar sabendo. Eu leio, eu preciso continuar lendo. Eu entendo, eu preciso continuar entendendo. Eu busco, preciso continuar buscando. Senão alguma coisa pode travar na minha mente. A mente é uma caixa de surpresa. A mente ainda é um campo de muito estudo ainda do ser humano. Então, às vezes, pode atravessar alguma coisa na minha mente, me enganar, me iludir, me encantar, como a doutrina dos nicolaítas. Se algo é feito para dominar, então há um encantamento para dominar essas pessoas. Então, agora, vamos ao fundador dessa seita. A palavra de Deus fala que os cristãos de Pérgamo, alguns lutaram até o fim e não negaram a sua fé, mas uns voltaram para essa doutrina. Quem foi os nicolaítas? Primeiro, eles foram membros e são membros de uma seita criada por Nicolau. Eu vou ter que ler essa passagem bíblica com você. Peraí. Livro de Atos, capítulo 6, versículo 2, rapidinho. Já estou no livro de Atos aqui. Livro de Atos, capítulo 6, versículo 5. Olha quem foi esse rapaz chamado Nicolau. Atos 6, 5. Está aqui, Está aqui, rapidinho. Está aqui, Diz assim o texto sagrado. E o parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau foi um dos primeiros 7 diáconos da igreja primitiva, Bíblia Sagrada. Atos capítulo 6, versículo 5. Então ele foi, olha o que acontece, olha a jornada desse rapaz. Ele foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Meu Deus do céu. Foi um dos que receberam a imposição de mãos de João, de Pedro, de André, de Tiago. Foi um dos que receberam a imposição de mãos dos apóstolos. E olha o que virou. Irmãos. Às vezes a gente fica pensando em muitas coisas. Por isso que nós temos que vigiar, irmãos. Puxa vida. E às vezes, por mais que nós vigiamos, estamos sujeitos a cair, a errar, a falhar. Nós dependemos muito da graça e da misericórdia de Deus. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, diz assim: não estribes no vosso próprio entendimento, antes teme a Deus, busque o Senhor. Provérbios está falando assim, estribo é o apoio do pé na sela do cavalo. Quando você vai andar a cavalo, ali tem uma célula, ali tem um arreio, o arreio é onde você controla o cavalo, ali tem uma cela, aí naquela cela você põe o pé e vira com outra perna e sobe em cima do cavalo. Aquilo se chama estribo, não estribais, não vos estribais no vosso próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, primeiro teme a Deus, busque o Senhor. Olha que coisa bacana, que coisa legal, que coisa fantástica. Então Nicolau foi um dos 7 diáconos, ele acabou desviando, olha só que coisa interessante. Ele era um prosélito, isso é, ele era um gentil que havia se tornado um judeu, ou seja, ele é gentil, se converteu ao judaísmo. E depois ele converteu ao cristianismo. Então ele, depois de prosélito, ou seja, ele se converte ao judaísmo, ele era gentil, como eu, como você. Ele era gentil, se converteu ao judaísmo, receitou o judaísmo, depois ele se converteu ao cristianismo. Quando a igreja ainda estava confinada em Jerusalém, sendo formada e estruturada, ele foi escolhido pelo conjunto dos discípulos que determinaram numa assembleia, nós vamos nos dar a palavra e a oração, mas nós vamos criar um grupo de pessoas para poder ajudar a dar assistência à igreja no âmbito social, por causa das viúvas e os órfãos. Então, para isso, eles escolheram 7 homens, 7 diáconos, e eles foram ordenados pelos apóstolos
no ano de 33, 32, 33 depois de Cristo. Os nicolaítas, olha só que interessante, os nicolaítas, pelo menos até o tempo de Irineu de Lyon, alegavam que ele era o fundador da seita. Nicolau pregava libertinagem. Olha o que esse camarada começou a fazer. Poxa vida, está tudo contrário que os apóstolos ensinavam, tudo contrário que a Bíblia ensina. Aí começou a pregar libertinagem cristã, ignorava o corpo como templo do Espírito Santo, promovendo assim uma prática da imoralidade sexual dentre os cristãos. O sangue de Jesus tem poder. Ainda podemos acrescentar que tal ensino está correlacionado com a mesma imoralidade sexual pregada por Balaão. Eu vou falar sobre Balaão sexta-feira, porque hoje não dá tempo. Que encorajou as mulheres moabitas a seduzir os homens de Israel, conforme verificamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15. Na terceira carta direcionada à igreja de Pérgamo, ou seja, a terceira carta para a terceira igreja de Pérgamo. Mas algumas, diz assim, capítulo 2, versículo 14 e 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque, rei moabita, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria, sacrifícios que eram dados a ídolos, e se prostituíssem. Assim tens também que os seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Dessa forma, nós vemos claramente a associação dos nicolaítas com a devassidão sexual, o que é confirmada com o consenso pelos estudiosos. Ou seja, todo mundo tem essa visão, né, primária de que havia uma prática sexual libertina ensinada por Nicolau, que conseguiu atrair seguidores formando esta seita dos nicolaítas. Então, muitos estudiosos, como nós falamos, acreditam que os nicolaítas eram muito provavelmente agentes propagadores da imoralidade e idolatria entre os primeiros cristãos, prática expressamente reprovada pela Bíblia. Olha como é que pode um camarada desse, é um demoniado, foi Deus que me perdoe, o demônio achou uma brecha nele. Mas eu vou te falar por que essa brecha. Eu vou te mostrar por que essa brecha. Eu vou te mostrar por que abriu essa brecha, e ele começou a espalhar. Eu vou ficar 3 dias só falando disso. Eu tenho, olha, Deus me perdoe. Olha, a gente fala disso daqui 24 horas, a gente vai falar, nosso Deus, meu Pai da glória. Estou até meio agitado. Meio agitado. Então, ele começa a difundir. Irmãos, um diácono recebeu a imposição de mão dos apóstolos. Foi escolhido como um dos primeiros, foi ungido, foi capacitado. E ele começa. Mas eu vou te mostrar por que ele começa a ensinar essas coisas para o povo de Israel. Aliás, para a igreja primitiva. A palavra de Deus nos fala, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, a seguinte coisa. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Então, nós temos um líder religioso lá nas regiões de Chipre, chamado Epifânio de Salamins, Epifânio de Salamins, uma região lá, uma região na região de Chipre. Esse líder religioso diz assim, que era um precioso autor, revela alguns detalhes da vida de Nicolau, o diácono. Nicolau, o diácono.
e o descreve gradualmente afundando-a na mais grotesca impureza e se tornando um originador dos nicolaítas e outras seitas gnósticas libertinas, como a seita que nós temos no Brasil. Não, se eu posso falar e esse vídeo cair, porque se eu estou soltando um negócio aqui muito delicado, esse vídeo pode cair, o YouTube pode derrubar esse vídeo, então eu prefiro não colocar nome. Mas esta seita no Brasil, ela está com a Bíblia no altar, sangue de Jesus tem poder, ela está com a Bíblia no altar, enquanto se fala alguma coisa da Bíblia, há relações sexuais ali acontecendo. Irmãos, só o sangue do Cordeiro, irmãos. Só o sangue do Cordeiro. Então, deu origem aos nicolaítas, ou aos nicolaítas, mas também às seitas gnósticas, ou seja, de ocultas, secretas, libertinas. Nicolau, olha o que ele... por que isso acontece na vida dele? Por que ele dá esse tropeço? Por que ele adere a esse tipo de comportamento? Existe um motivo. Existe um motivo. Existe um motivo. A pessoa, como eu falei ontem, na escola de sabedoria, como nós ministramos ontem, pelo fato de nós termos que estar em casa às 8 horas, não queria expor ninguém da igreja saindo e dar que falar, porque a nossa igreja, Deus que me perdoe, é muito visada. Domingo tinha um camarada, entrou dentro da igreja sem máscara, sem nada, para saber o que estava acontecendo ali, se tinha gente ali ou não. Ainda falei, ô filhão, não pode entrar aqui de máscara não, eu conheço, mas entrou ali para saber, investigar, falar, para depois espalhar para o bairro todo. A igreja está lá, ele foi lá para poder olhar, mas graças a Deus foi envergonhado, porque a gente avisou que não podia ter ninguém, não tinha ninguém. Umas 3 pessoas, eu acho só. 3 ou 4 pessoas, o pessoal do louvor com a gente. Mas enfim, vamos largar esse troço para lá. Como nós fomos denunciados no evento de terça-feira de carnaval com a mocidade, 100 jovens preparados para poder receber uma palavra, 3 ministrações com louvor, nos denunciaram para a prefeitura foi lá e nos notificou. Olha que coisa absurda. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Mas, como eu já falei, como eu já conversei e converso com alguns, temos que estar preparados. Uma hora nós vamos ter que bater de frente. E aí, perna para quem tem. Mas então, não aconteceu da noite para o dia. O que levou a esse diácono cometer essa barbaridade dentro da igreja cristã? Bom, para pensarmos, às vezes nós encontramos pessoas desprovidas de conhecimento, de temor, de amor, ensinando coisas erradas dentro da igreja. Dentro da igreja. Vamos pensar nisso. Será que nós inventamos isso hoje? Pessoas que não sabem interpretar a Bíblia, não conhecem Bíblia, sabem qualquer coisa, ouve todo mundo e tira dali. Sabe o que é fuxico? Sabe o que é fuxico? Fuxico é um pedacinho de pano redondinho, que ele é cortado, e ele é cozido, ele fica uma trouxinha bonitinha, redondinha. Aí você pega fuxico de todas as cores, de todos os tons, de todos os formatos, e vai fazendo uma colcha de fuxico, um tapete de fuxico. Ou seja, é o formar de uma doutrina com o fuxico dos outros, com ideia alheia. Ela não tem um princípio, por isso que fala sem fundamento, sem raiz, sem conhecimento. Por quê? São os fuxicozinhos. Eu queria te mostrar um fuxico. Vai no Google depois, por curiosidade, e clica lá, colcha de fuxico. Aí você vai ver que muitas pessoas elaboram ensinamentos com fuxicos alheios. Muitos ensinos são desprovidos da Bíblia Sagrada, adquiridos por ouvir os outros, que às vezes são fuxicos,
porque também não tem base bíblica, e ele forma uma colchinha de fuxico. Pega um pedacinho ali, é a vida cristã de muita gente. É como uma colcha de fuxico. Ele se cobre não com um fundamento bíblico, ele se cobre com um fundamento de ideias de todo mundo. Por isso que fica vacilando, por isso que fica inconstante, por isso que está aí cheio de paranoia, cheio de dor, cheio de um punhado de coisa que Jesus já levou na cruz do Calvário, é só nós tomarmos posse. Mas por que vive essa vida assim? Porque ele pegou um pedacinho ali, um pedacinho, como um fuxico, uma colcha de fuxico. Pega um pedacinho ali, um pedacinho aqui, vai fazendo, aí vai montando. O que te cobre? É uma colcha de fuxico. De que forma? Eu peguei um pedacinho de cada um e fiz para mim. Não é, outra glória, não é coberto pelo fundamento da palavra de Deus, aleluia. Não é coberto pela palavra de Deus, aleluia. Por isso que Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. É os fuxicos. E hoje em dia, nossa Deus, Deus me perdoe, tem muita coisa séria, tem muita coisa sendo dita de uma forma muito poderosa, mas tem cada coisa por aí que só o sangue do Cordeiro. Aí a pessoa se cobre com um retalho, com a roupa de fuxico. Um pedacinho de cada um. Ali tem um pedaço de um pedaço do outro, pedaço do outro, pedaço do outro. Aí ele vai formando aquela colchinha de fuxico. Até que é bonitinha, é bacana. Eu já vi a minha mãe fazendo colcha de fuxico, pano de mesa de fuxico, descanso de mesa de fuxico, tapete de fuxico, é bonitinho, irmãos. A minha mãe é prendada nessa área. Aí minha mãe pega aquelas rodinhas de pano e fica costurando, mas depois vai emendando. Aí faz uma colcha bonita, até que é bonita, mas é cheia de fuxico, de ideias, de um bocado de outro, um bocado do outro. Não tem o fundamento da palavra, não tem o fundamento das Sagradas Escrituras, não tem a orientação exata da palavra de Deus das Sagradas Escrituras. Por isso que quando aparece um problema, entre um fuxico e o outro, tem um buraquinho. Não, ela não é fechada, a não ser que você coloque um pano por baixo. Mas a princípio, ela é uma emendada no outro, mas tem aquelas frestrazinhas, as brechas, aonde entra os problemas e a gente não consegue detectar. Mas por quê? Aí eu estou coberto com uma coxa de fuxico, ou seja, um pedacinho de cada um. Ele não tropeçou da noite para o dia. Houve tudo um começo. Esse começo eu te falo sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, por causa do nosso horário. Sexta-feira. Por que Nicolau entrou para esse caminho? O que levou Nicolau a tomar esse caminho e a difundir essa seita dentro da igreja cristã? Ele, como sendo um diácono, ordenado pelos discípulos, recebeu a imposição de mão dos apóstolos. Por que ele fez isso? Por quais circunstâncias ele fez isso? O que levou ele a fazer isso? Fantástico. Sexta-feira, Escola de Sabedoria, meio-dia, nós nos encontramos. Se for possível, chame alguém para poder participar. Provavelmente o Espírito Santo vai trazer algo precioso para o coração dela, em nome de Jesus. Amém? Maravilha? Vamos orar. Nossa, o tempo passou hoje. Vamos orar. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, nós te louvamos, porque a Tua palavra é o manto de proteção sobre as nossas vidas. É o manto que cobria Jesus, um manto sem corte, um manto sem emenda, um manto perfeito é a Tua palavra, que nos cobre deste mundo, nos cobre a nossa nudez e pecado e nos cobre de todo o mal que vem sobre a humanidade. O manto que é a Tua palavra que nos protege, como um manto, a túnica de Jesus, que era uma peça inteira perfeita, assim a Tua palavra, perfeita. Meu Pai, quantos às vezes vivem com uma cobertura do fuxico, um pedaço ali, um pedaço lá, que sem perceber, meu Deus, dá entrada e brecha para as demais coisas ruins acontecerem. Nos livra disso, nos proteja disso, e nos faz, meu Deus, em meio às provas e tempestades e locais que às vezes nós estamos, não negarmos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoe essa casa, abençoe essa família, abençoe esse lar,
Abençoe, meu Pai, o teu filho, a tua filha, de uma forma muito preciosa e poderosa. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, entra com provisões nesta casa e nessa família. E abençoe para a tua glória. Em nome de Jesus, eu te peço também, para todas essas pessoas que são enfermas, que, meu Deus, os anjos, o anjo da cura divina, o anjo do cálice da cura divina, seja, meu Pai, ó Deus, aquele que visite essas pessoas, curando e libertando de todo mal. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos, para o louvor e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém, amado de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu falei que o negócio ia ser bom. Bom, para mim foi, né? Eu não falo que o negócio foi bom porque eu estou dizendo, porque foi bom para mim, né? Eu gosto de aprender, eu gosto de discutir essas coisas. Bom, eu quero te desejar uma tarde abençoada no nome de Jesus. Quero te desejar um dia abençoado no nome de Jesus, que o Senhor venha te guardar e te proteger de todo mal. Na sexta-feira, nós continuamos essa nossa escola de sabedoria, aonde nós paramos, né? Graças a Deus, aonde nós paramos. Temos certeza que será muito precioso, em nome de Jesus, aleluia. Muita coisa boa, um grande abraço a todo mundo aí no nome de Jesus. E mais uma vez, desculpe aí as irmãs que têm esse talento, vê, fala, ouve e trabalha uma só vez. Deus abençoe, eu espero que não tenha queimado nada. Uma boa tarde, fiquem com Deus, Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até um outro nosso próximo encontro em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus.